Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, mais uma vez no estudo da Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, inciso 8º, nós vamos falar hoje sobre a escusa de consciência. O termo escusa de consciência não é um termo que nós usamos cotidianamente, não é verdade? Mas é um direito fundamental, importantíssimo na nossa Constituição Federal. Escusa de consciência é o direito que a pessoa possui de se recusar a cumprir determinada obrigação ou a praticar certo ato por ser ele contrário às suas crenças religiosas ou às suas convicções filosóficas, políticas e ideológicas. Trata-se de um direito fundamental assegurado no artigo 5º, inciso 8º da Constituição. Mas vamos entender um pouco mais. Vamos à leitura deste inciso. Inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Retornando à nossa aula anterior, nós vimos que o direito de crença, de consciência, de culto, dos locais de culto, é assegurado em nossa Constituição. Nós vimos que o nosso Estado, o nosso país, o nosso Brasil é laico. Desde a separação entre a Igreja e o Estado, nós temos a liberdade, nós temos a garantia das liberdades de consciência e crença a todos os indivíduos em território nacional. Nós vimos que desde a Constituição Republicana, 1891, o Brasil não adota uma religião oficial, estando neutro, e garantiu aos cidadãos, garantiu aos brasileiros, garantiu a todo indivíduo esse direito fundamental de expressar as suas convicções filosóficas, políticas, religiosas. Muito bem, a nossa Constituição vai trazer que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Então, para garantir que todo esse direito de crença, esse direito de crença religiosa, esse direito de convicção filosófica, convicção política, para garantir o pluralismo político esculpido lá no artigo 1º, nos fundamentos da República Federativa do Brasil, no inciso 4º, o pluralismo político, para que possa ser garantido esse direito, a Constituição trouxe que ninguém será privado de outros direitos por esse motivo, ou seja, ninguém pode ser privado de direito por causa da sua religião, por causa da sua convicção filosófica, por causa da sua convicção política. Ninguém pode ser privado de direito. É um direito fundamental da Constituição da República Federativa do Brasil. É a regra. Agora, nós vimos que nenhum direito fundamental é absoluto. Então, há uma exceção para que a pessoa seja privada de direitos por motivo da sua crença. E o próprio inciso 8º vai trazer essa exceção. Vejamos. Salvo, olha aqui a exceção. Se as invocar para eximir-se de obrigação a todos imposta. E, até aqui, não há nenhuma sanção. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação imposta. Existem dois requisitos para que a pessoa seja privada de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Precisa acontecer o seguinte: a pessoa precisa invocá-los para eximir-se de uma obrigação a todos impostas. Um exemplo clássico é o alistamento militar obrigatório. Suponhamos que em determinada situação a pessoa invoque por motivo religioso ou de convicção filosófica ou política para se eximir da obrigação
de alistamento militar. E vamos supor que a lei traga essa alternativa. Para que haja um balanceamento, pois o serviço militar obrigatório é imposto a todos os homens com 18 anos, serviço militar obrigatório. Então, para que haja uma igualdade, lembra do princípio da igualdade? Para que haja uma igualdade entre o cidadão que é obrigado a prestar e aquele que está se eximindo, a lei vai trazer o quê? Uma prestação alternativa. E a pessoa precisa cumprir. Cumpriu a prestação alternativa, se houver, estou falando um exemplo hipotético, cumpriu a prestação alternativa, não haverá restrição de direito nenhum por motivo de crença religiosa. Agora, se recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Então, para que a pessoa seja privada de seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, ela precisa invocar essa convicção para se eximir de alguma obrigação a todos impostas e recusar-se a cumprir uma prestação alternativa. Então, no nosso exemplo, a pessoa seria privada ali dos seus direitos políticos, apenas como exemplo, para demonstrar o que é uma escusa de consciência. Escusa de consciência, então, é o direito que a pessoa possui de se recusar a cumprir determinada obrigação ou a praticar ato por ele ser contrário às suas crenças religiosas, convicção filosófica ou política. Como dissemos, um direito fundamental previsto na nossa Constituição, importantíssimo. Próxima aula, artigo 5º, inciso 9º, liberdade de expressão. Por hoje é o fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.